Nosso tema de hoje é o esporte, mais especificamente o basquetebol, como forma de entretenimento, mas também de aglutinação de jovens em torno de valores positivos como a colaboração e a solidariedade. Nosso convidado de hoje é um grande nome do basquete e do esporte em geral no Brasil. Jogador de equipes como Fluminense, Flamengo, Clube Municipal e o Mackenzie, tornou-se depois treinador, cujo currículo inclui a dupla Fla-Flu, ao lado de Botafogo, Vasco da Gama, Joinville, Liga Angrense, Universo Ajax e Basquete Cearense, tendo sido campeão carioca, goiano e catarinense. Irmão do jornalista Pedro Bial, foi também comentarista na Rede Globo e no Sport TV. Head coach da equipe da LUB, foi o responsável por elaborar as regras do streetball, ou basquete de rua, cujas partidas costumam ser disputadas ao som do hip hop. Vamos conversar com Alberto Bial. Bial, de onde veio seu interesse pelo esporte e especificamente pelo basquete? Eu nasci dentro do clube que era a excelência do esporte nos anos 50, Fluminense Futebol Clube. Fui introduzido lá pelos meus pais, imigrantes alemães, que não sabiam onde colocar aquele garoto superativo, hiperativo, e me colocaram na natação. Mas eu era bom de bola, eu gostava de jogar futebol e me destaquei também no basquete. Mas na natação, eu estava batendo recordes e ganhando provas e não queriam me deixar sair para o basquete. Mas um técnico aleijado, que andava de muletas, ele me batalhou tanto porque eu saísse das piscinas e fosse para as quadras, que e ele não era nem professor, ele era um ex-jogador, trabalhava na Telefônica e saiu da Telefônica para ser técnico do Fluminense. E era um mestre. E tudo que eu faço hoje na vida, eu devo a ele, porque até hoje, seu Orlando Gleck, e até hoje, tudo que eu imagino na formação de jogadores, eu trago muito do legado desse seu Orlando Gleck. E o meu amor pelo basquete começou quando ele me deu uma bola de medicina e ball, e depois ele me deu uma bola de basquetebol e me botou na parede fazendo o punho. Eu aprendi muito rápido. Eu entrei na equipe infantil do Fluminense em 65, em 68 eu já era titular da equipe adulta. Em 1970, eu já era técnico de basquete, era titular do time adulto do Fluminense e técnico da equipe de mini basquete. Foi tudo muito rápido, foi um furacão na minha vida o basquetebol. Mas como é que o seu Orlando, como é que ele foi descobrir esse seu talento para o basquete? Onde ele captou isso? O pessoal que estudava no Colégio Santo Inácio, a maioria fazia parte da equipe de basquete do Fluminense. E eu sentava do lado do Fioravante, na carteira, né? Chamava de carteira de estudo, né? No admissão. E aí o Fiora, a gente fazia parte do time do colégio, falava com o seu Gleck, pô, o Bial é bom de basquete, ele faz parte do time do colégio. Então o seu Gleck me via passando pelo Fluminense, né? Eu já era figurinha carimbada no futebol do Fluminense, andava com Telê, Pinheiro, com a galera toda ali, com as meninas do vôlei e tal e coisa. E aí fui para o basquete. Aí, no basquete eu abandonei a natação. Meu pai me levou para ver a final do Campeonato Mundial de basquete em 63, né? Aquilo então me deixou mais louco ainda, Brasil bicampeão mundial. E o seu Gleck, ele fazia questão, até no tempo que eu comecei a treinar com juvenil, com adulto, ele fazia questão de me esperar acabar o último treino do adulto para voltar para casa. Ele morava em Copa e eu em Ipanema, para a gente ir junto no táxi. Quer dizer, foi para mim, um mentor
da minha vida no basquetebol. Tanto que no enterro dele, a mulher dele falou assim: você tem que ir lá em casa que ele quer que eu passe os livros dele. Tinha uma bibliografia enorme. E eu fiquei com medo. Ó, Bial com medo, hein? Fiquei com medo de subir na casa dele e pegar os livros, essa bibliografia. Até hoje eu lembro disso, da dona Margarete me oferecendo no São João Batista para ir na casa dela. Amarelei. E quais eram os grandes times de basquete do Brasil naquela época? Quando eu comecei a jogar, o Flamengo era decacampeão. E quem tirou esse decacampeonato do Flamengo, do Canela, do Guguta, do Algodão, foi o Fluminense mesmo, que venceu o Flamengo num jogo nas Laranjeiras. Mas os grandes times do Brasil ficavam em São Paulo. O Corinthians era o quinteto do Corinthians era o quinteto da seleção brasileira. O Rio de Janeiro tinha um jogador, tinham dois jogadores, um jogador, o Valdir Bocardo, que jogava no Flamengo, e o Paulista, que jogava no Vasco, mas ainda estava naquela de jogar em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas o basquetebol todo se concentrava em São Paulo. E depois, lá para a década de 80, final da década de 80, os anos 90, que começou o Rio de Janeiro, que foi muito romântico no basquete, mas tinham grandes jogadores, parou de haver o êxodo dos jogadores daqui para São Paulo e a gente começou a profissionalizar os times aqui, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco, e aí a gente começou a fazer frente a São Paulo e o basquete deixou de ter essa hegemonia só de São Paulo e começou. Hoje, por exemplo, eu vou para o Ceará, faço um time no Ceará e a gente joga de igual para igual com todos os times do mundo. Tem time do mundo, do Brasil. O Brasil é um mundo, né? E naquela época a gente não tinha tanta oportunidade de assistir a jogos do basquete americano, né? Se tornou Não. referência. Basquete americano só veio a ser passado pela iniciativa da Bandeirantes no começo dos anos 80. Aí a gente começou a ver Boston, começou a ver Los Angeles, começou a ver Magic Johnson, Larry Bird, foram os grandes primeiros ídolos que nós começamos a curtir. E aí veio Isaiah Thomas tal, e apareceu o gênio, né? O talento número um do basquetebol de todos os tempos, o Michael Jordan, que agora tem esse documentário The Last Dance, imperdível, né? Porque é uma aula de como se joga basquete e uma aula de trabalho em equipe, né? De como o Phil Jackson, aquele treinador, e o Michael Jordan, com a sua liderança, né? E também essa coisa do tentar outra vez, que nem o Raul Seixas falava, tente outra vez. Michael Jordan também foi muitas vezes na Carolina do Norte. Não, você não dá para isso, porra, você não vai ser jogador. E ele buscando, malhando, deixando de ser o magrelo e buscando melhorar os seus fundamentos e virou esse jogador que a gente fala que o Pelé foi o maior atleta do século, né? Mas é muito parelho essa comparação com o Michael Jordan. O Pelé no futebol e o Michael Jordan no basquete e o Cassius Clay, né? O Muhammad Ali. Esses três atletas, eles realmente ficam assim no Olimpo, né? Qualquer um dos três é bem escolhido como atleta do século. Pelé, para nós, fica mais assim, porque ele é sangue do nosso sangue, né? Da nossa terra. Mas o Michael Jordan, ele é um cara muito, muito diferente, muito especial. E como eu sou, a minha religião é o basquete, o meu amor, a minha vida, o meu propósito, meu sentido de vida é todo em prol do basquete, eu fico com o Michael Jordan. E os Globetrotters estiveram aqui no Brasil, houve uma grande badalação em torno deles. Você acha que eles ajudam ou ajudaram nessa contribuição para o esporte, para a divulgação desse esporte? Ajudaram demais, porque era magia, né? Eles faziam o basquete circense, né? Era algo assim que transformava o público, deixava o público todo atônito e feliz, né? Trazia alegria. Eu acho que extrapolava o circo, né? Porque eles conseguiam fazer malabarismos que ninguém conhecia, né? Rodar a bola nos dedos, esconder a bola, passar a bola pela camisa, meter ganchos do meio da quadra, e faziam situações que assim inusitadas, que
que realmente, na década de 60, quando eles vieram a primeira vez no Brasil, eles deixavam a gente extasiados e trouxeram muitos adeptos para o basquete. Aí depois teve até um brasileiro que eu fui técnico dele, um garoto espetacular, o Jefferson Sobral, que foi o único brasileiro que jogou nos Globetrotters. Ele era habilidosíssimo e quase jogou na NBA. Ele ficou a 2 dias de jogar no Los Angeles Lakers. Mas o Globetrotters é a magia do basquetebol. É algo assim... e tem muito a ver com o streetball, né? Nós tivemos jogadores do streetball, o Ivo, aqui no Brasil, estou falando dos brasileiros, não dos americanos. O Ivo, o Paçoca e outros jogadores com muita Alves, o Leandro, com muita habilidade, que poderiam fazer parte dos Globetrotters atuais. Como treinador, você participou de equipes importantes em diferentes estados: Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Ceará. Como é que foi essa sua experiência? É bom porque há diversidade no Brasil, e essa diversidade no Brasil é muito bacana. O basquete do Sul é gelado, aqueles filhos de italianos, alemães. Aqui no Sudeste já é uma coisa mais miscigenada, já tem essa cultura de todos os continentes e mais absorção do que é o basquete. O basquete brasileiro foi muito influenciado pelos americanos, mas chegou a determinado momento que a União Soviética trouxe algo de importante para o basquete brasileiro, e depois veio a escola iugoslava, junto com a espanhola. Então, o Sudeste é o mais avançado até hoje, porque aprendeu o basquete contemporâneo. Mas o Ceará tem um jeito de jogar muito interessante. Eles são muito atarracados, mas saltam muito e tem uma garra. E tem uma garra que poucos lugares do Brasil têm. E o basquete tem um componente que lógico que a técnica individual é muito importante, a técnica coletiva, a tática individual, a tática coletiva, componentes de condicionamento físico, a percepção, a leitura. A inteligência é fundamental no basquete. Se não tiver inteligência, não se joga basquete. Mas a luta, o jogo é de oponentes, é de combate, é um combate, é uma guerra. Como eu poderia dizer, é uma simulação, uma analogia à guerra. Então, se você não for um puta lutador, um baita combatente, você não joga. E esse espírito falta em alguns pontos do Brasil. E no Nordeste, nós temos isso emanado dentro do espírito do nordestino, até pela falta que de algumas... tem a seca, tem uma certa discriminação, e então é um povo mais sedento e que tem sangue nos olhos. Na questão da altura. E são muito baixos, mas saltam muito. Então, essa diversidade é muito importante para fazer, mas o brasileiro tem que entender que o jogo de basquete é muita luta. Então, os iugoslavos têm os balcânicos lá daquela região, e isso foi explorado por toda a Europa, e os europeus entenderam dessa luta. E o americano, guerra civil, saber que para resolver o problema do país dele foi preciso uma revolução, tudo isso faz parte da cultura, e aí eles entendem melhor o basquete do que o brasileiro, que já foi uma potência, e não é uma potência porque não encara esse jogo da forma como tem que encarar, com um respeito enorme, porque o basquete é muito completo, mas precisa de garra, fúria, amor, respeito, e falta um pouquinho disso e desses ingredientes para completar o Brasil e sermos novamente uma grande potência. Você teve uma experiência também no exterior, mas nós vamos falar disso no próximo bloco. Perfeito.